Graça e paz, amados. Quero iniciar essa reflexão com o versículo 7 e 8 do Salmo 121. Ele diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Nós estamos falando nos nossos encontros aqui que Deus tem poder, tem controle sobre todas as coisas. Deus é poderoso, tem controle sobre todas as circunstâncias, mas hoje nós vamos falar que Ele tem o controle sobre todas as enfermidades. Nós, cristãos evangélicos, gostamos muito de uma palavra especial, que é a palavra vitória. Nós proclamamos aos quatro ventos aquilo que Paulo disse aos Romanos. Paulo disse: em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. E aí me faz lembrar de um texto de 2011, escrito pelo reverendo Wildo, da Missão Vida. O texto era assim: sou servo de Deus e sofro depressão. E ali ele estava testemunhando que havia tido um infarto, havia tido algumas cirurgias, feito algumas cirurgias, sofrido acidentes graves. Num deles ele fraturou a coluna e também a bacia e teve que ficar vários meses de cama. E diante dessas lutas ele procurava não reclamar e não esquecer que ele era o mais do que vencedor. Mas fazia 5 anos que ele vinha travando a sua maior batalha, a batalha contra a depressão. Quando nós falamos de enfermidade e falamos da enfermidade, existem enfermidades físicas, emocionais e espirituais, e sabemos que a física fica fácil de detectar. É um braço quebrado, é uma perna quebrada, é uma dor aguda que você pode apalpar e dizer: é aqui que eu estou sentindo. Mas quando é uma dor emocional e espiritual, nós não conseguimos diagnosticar tão bem. E os amigos do reverendo Wildo sugeriram que ele não divulgasse esse problema. Entretanto, ele decidiu fazê-lo por 2 razões. Primeiro, porque ele pregava a transparência e buscava viver a partir deste princípio. O segundo motivo é porque ele entendia que a experiência dele poderia animar e ajudar a outros a enfrentar este mal. Por isso o título era: sou servo de Deus e luto com depressão. E se você olhar a história deste homem, você vê o quanto Deus usou ele na obra missionária. E nesse sentido, eu quero dizer então que Deus tem o controle sobre todas as circunstâncias e tem o controle sobre as nossas enfermidades. Bom, nós cremos, Deus é soberano, Ele é soberano, e em sendo soberano nós entendemos que Ele é abundante em graça e rico em misericórdia. E quanto às enfermidades, nós entendemos de várias formas. Ele é soberano, pode então desviar essa enfermidade. Foi o que Ele fez lá em Deuteronômio 7,15, quando Moisés diz ao povo de Israel: o Senhor te desviará de toda a enfermidade. Eu sei, se você tem um mínimo de cultura bíblica, você deve estar pensando assim: não, mas esse texto se refere ao Egito, às pragas, à desobediência do faraó e Deus pesando a mão sobre ele. Ok, é verdade, mas isso não tira, não elimina o fato de que Deus é soberano e Ele pode desviar a enfermidade. Mas, é verdade, Ele também pode permitir a enfermidade. Foi isso que aconteceu com Jó. Aliás, se você lembra bem, a resposta de Satanás, quando Deus fala da integridade do seu servo, foi: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. E Deus então fala: ok, tudo bem, vai então, faça o que quiser com Jó, mas não lhe mate, não lhe tire a vida. Satanás sabia que, via de regra, as pessoas poderiam perder os bens, mas ele precisava conservar a vida, e Deus, apostando no seu servo Jó, diz: vai, faça o que você quiser com Jó, mas não lhe mate. Jó 24, 6.
Essa passagem é preciosa, mas outro versículo precioso para nós é o texto de Isaías 53:4, quando Isaías, já falando da vinda do Messias, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Outro texto precioso é o Salmo 103:3, que afirma: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Deus é poderoso e tem o controle sobre as enfermidades. E Jeremias se sentiu à vontade para clamar a Deus, dizendo: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Ou seja, Deus é poderoso e tem o controle sobre as enfermidades. Mas o que nós estamos falando aqui é que sempre, em todos os casos, quando Ele permite ou quando Ele desvia, sempre Ele pode usá-las para a sua própria glória. É o que diz João 11, versículo 4, quando, ao receber a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus diz aos seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E nesse momento nós temos uma situação difícil, porque Jesus usou um eufemismo para falar dessa enfermidade. Ele diz que Lázaro havia adormecido. Ele diz aos seus discípulos: o nosso amigo Lázaro adormeceu e nós vamos lá para acordá-lo. Os discípulos falam: bom, Jesus, se ele está dormindo, está tranquilo, ele está bem cuidado, está em paz. Mas Jesus disse: não, vocês não estão entendendo. Eu estou falando que Lázaro morreu e nós vamos lá para ressuscitá-lo. Ou seja, sempre nós podemos levar as enfermidades a Jesus. Foi isso que Marta e Maria fez. E Jesus foi então, e nós falamos isso semana passada. Então, seja numa situação em que Deus vai desviar ou que Deus vai permitir, o fato é que sempre podemos levar as nossas enfermidades para Jesus, crendo que Ele é soberano, que Ele é abundante em graça e que Ele é rico em misericórdia. Como foi no caso do leproso citado por Marcos, no capítulo 40, 1, versos 40 a 41, quando aquele homem se aproxima de Jesus e de joelhos rogou a Jesus: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estende a mão para aquele homem, o tocou e disse: quero ser limpo. O que nós estamos dizendo é que a saúde perfeita é uma dádiva de Jesus. E nós precisamos ter essa convicção, porque essa foi a convicção que estava no coração do apóstolo Pedro, quando ele testemunhou da cura do homem coxo de nascença que ficava diariamente à porta do templo chamada Formosa. Ficava ali para pedir esmolas, e ele vai testemunhar depois. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora reconheces. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a ele saúde perfeita na presença de todos nós. O que nós estamos falando aqui é que nenhuma doença fica fora do controle do Senhor. Ele sabe como agir em todos os casos. Ele é soberano, Ele é abundante em graça, Ele é rico em misericórdia. Nenhuma doença está fora do controle de Deus. A nossa atitude deve ser qual? A nossa atitude deve ser de humildade, de submissão e de entrega. Alguém fala assim: mas para você é tranquilo, você é pastor, você tem que pregar assim, você tem que falar assim. Não é tranquilo. Muitas vezes eu também lido com as minhas crises de fé e tenho que chegar na presença de Deus e abrir o meu coração como
como Isaías fez, como o salmista fez, como Jeremias fez, como Marta e Maria fizeram na presença de Jesus. Mas o que nós precisamos saber é que nossa atitude tem que ser de humildade, submissão e entrega. Portanto, nada de revolta. Nada de revolta. Deus nunca erra, Deus nunca chega atrasado. Ele tem o controle sobre todas as circunstâncias, Ele tem o controle sobre as enfermidades. Amém? Eu quero orar com você. Se você, quem sabe, tem alguém na família, ou tem algum amigo, ou você próprio está lidando com isso, eu quero convidar você à oração agora. Por favor, ore comigo. Pai, a Tua palavra diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Ti. Eu quero também Te louvar porque nós somos gratos, porque a maior obra que o Senhor fez foi a obra do coração do homem. Todas as coisas são possíveis para Ti. E o Senhor fez esta obra no coração humano, tem o poder para fazer a maior cura, que a medicina, que ninguém pode trazer, que é a cura do coração. E nós Te louvamos porque essa maior obra nos torna purificados e aptos a comparecer na Tua presença através daquilo que o Teu Filho Jesus fez por nós. E é em nome dele que nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Amados, Deus abençoe, fica na paz, na graça do Senhor Jesus, que você seja fortalecido na sua família. E se você estiver lutando com algum problema de enfermidade, que você sinta essa liberdade de se aproximar do Senhor e crer que Ele é soberano, abundante em graça e rico em misericórdia. Amém? Deus abençoe, fica na paz de Jesus. Grande abraço.